Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai entrar num território onde muita gente simplesmente afunda, mas a elite nada de braçada: a nefrologia. É aqui que aquele conhecimento teórico denso de livro-texto precisa virar uma arma tática e rápida para você enfrentar qualquer banca examinadora. Vamos ser muito francos logo de cara. Passar nessa prova não é só sobre decorar a fisiologia. De jeito nenhum. O examinador, ele quer testar o teu raciocínio clínico puro. Ele procura justamente aquele candidato que bate o olho num exame de urina ou numa medida anatômica e já mata o diagnóstico na cabeça antes mesmo de ler a última linha do enunciado. É esse nível de jogo que a gente vai jogar aqui. Então bora pro pilar número 1, anatomia e histologia estratégica. Aqui estão as nossas fundações clínicas. Antes da gente pirar em qualquer detalhe minucioso, grava essa regra de ouro. Você precisa saber separar de forma quase cirúrgica o que é a doença renal crônica, que é aquela perda irreversível, caminho sem volta para diálise ou transplante, do que é a injúria renal aguda, que ainda possui um potencial de reversão. Confundir esses dois cenários lendo um caso clínico, bom, é praticamente assinar o atestado de óbito da questão. O diagnóstico já nasce errado. Isso nos leva a algumas pérolas anatômicas absolutas, daquelas que despencam nas provas. Olha só, o tamanho normal de um rim vai de 9 a 13 centímetros. Pegou um ultrassom com redução bilateral e isso já grita doença renal crônica avançada. Mas atenção total aqui: se surge um paciente no ambulatório apresentando varicocele apenas do lado esquerdo, a sua suspeita primária tem que ser trombose da veia renal esquerda. E claro, não dá para esquecer da clássica síndrome de Nutcracker, ou síndrome de quebra-nozes. É quando a compressão dessa mesma veia causa dor lombar e hematúria. É a vinheta clínica perfeita. Pilar número 2, filtração e raciocínio clínico. O núcleo funcional do rim. Pensa na barreira de filtração glomerular. Ela tem 3 camadas vitais que precisam estar completamente intactas: o endotélio capilar, a membrana basal glomerular e os nossos conhecidos podócitos. O raciocínio central aqui é bem mecânico mesmo. Qualquer dano estrutural numa dessas 3 barreiras leva direto ao vazamento de substâncias para o túbulo. É exatamente por isso, por essa falha na barreira, que a gente observa aquela proteinúria e hematúria maciça das síndromes glomerulares. Logo depois que o sangue é filtrado, o líquido segue o seu caminho pelos túbulos. E aqui tem uma correlação farmacológica que as bancas, chegam a salivar para colocar na prova: o local exato onde cada diurético age. Parece óbvio, né? Mas na hora do nervosismo, o óbvio foge. Lembra sempre que os diuréticos de alça, tipo a famosa furosemida, agem justamente lá, na alça de Henle. Já os diuréticos tiazídicos vão ter como alvo o túbulo contorcido distal. É uma regra direta e reta que salva questões preciosas. Agora a gente entra no pilar número 3, a matemática da aprovação. E aqui a conversa exige um nível de seriedade maior. A velha e boa fórmula de Cockcroft-Gault. Presta muita atenção nisso. Essa é, muito provavelmente, a única fórmula da nefrologia que o examinador realmente espera que você saiba calcular na raça, na mão mesmo. 140 menos a idade, multiplicado pelo peso em quilos, tudo isso dividido pela creatinina vezes 72. E não esquece do ajuste para as pacientes mulheres, onde a gente multiplica o resultado final por 0,85. Mas olha a grande armadilha da elite aqui. Você nunca, em hipótese alguma, usa essa fórmula durante uma injúria renal aguda. Essa matemática só funciona, só reflete a realidade, se a creatina do paciente estiver absolutamente estável. Quarto pilar, a análise urinária de elite. Vamos decodificar o EAS, aquele exame simples que muita gente menospreza. Decodificar um EAS de verdade exige que você passe por 3 fases bem separadas. Pular qualquer uma delas é pedir para errar diagnóstico. A fase 1 é aquela avaliação macroscópica bruta: cor, turvação, odor. A fase 2 é a análise físico-química rápida pelas tiras reagentes, a famosa fita. E a fase 3, claro, é a avaliação microscópica do sedimento urinário. Tem que ser sistemático para não deixar passar nada. E já que eu falei de não deixar passar nada, anota aí uma das maiores pegadinhas estruturadas que caem em provas. A tira reagente para a proteinúria, ela reage quase que exclusivamente à albumina. Sabe o que isso significa na prática? Que se você confiar cegamente só na tira reagente, um diagnóstico clássico como mieloma múltiplo, que derrama cadeiras leves na urina e não albumina, vai passar totalmente em branco. É um detalhe sutil, mas é exatamente esse detalhe que custa sua vaga.
Chegamos ao nosso quinto e último pilar, o segredo dos cilindros. Essa aqui é, sem a menor dúvida, a grande mina de ouro do Revalida. Para entender o jogo dos cilindros, o segredo começa com uma matriz orgânica chamada proteína de Thum-Horsfall. O epitélio tubular secreta essa proteína, e ela tem uma capacidade adesiva enorme. Ela forma literalmente o esqueleto, a base de absolutamente todos os cilindros urinários. Quando essas proteínas se agregam sozinhas ali no formato do túbulo, elas aparecem na urina como aqueles cilindros hialinos, que são simples e inofensivos. Mas a verdadeira mágica do diagnóstico diferencial começa a acontecer quando células patológicas começam a grudar nessa matriz. Achou cilindro hemático na lâmina? O raciocínio é instantâneo, indica glomerulonefrite aguda. O sangramento está vindo direto de um glomérulo machucado. Por outro lado, se os cilindros forem leucocitários, ou seja, lotados de células brancas de defesa, a sua mira muda imediatamente para uma infecção agressiva como uma pielonefrite aguda, ou até uma nefrite intersticial. E para selar de vez o seu alto rendimento nesse tema, tem mais 3 figurinhas carimbadas. Os cilindros granulosos, que vão indicar necrose tubular aguda, a principal causa de IRA. Os cilindros graxos, que apontam sem dó nenhuma para a síndrome nefrótica. E, por fim, os temidos cilindros sérios, que parecem ser a mesmo. Eles representam estruturas que já degeneraram, sugerindo que esses túbulos estão dilatados e doentes há muito tempo. E tudo isso me traz para uma provocação final, só para a gente amarrar os pontos de hoje. Pensa comigo, se você pega um caso clínico que mostra rins reduzidos bilateralmente, ali com os 9 centímetros, e de quebra o exame de urina revela cilindros sérios, qual é o diagnóstico inevitável que a banca espera de você? Exatamente, doença renal crônica avançada. Conseguir fazer essa conexão limpa e direta entre a anatomia alterada e a função microcelular é o que transforma toda a ansiedade da prova na tranquilidade absoluta da aprovação. Fica com essa reflexão para consolidar a sua base. Um abraço e vamos pra cima. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.